preciosa luz de perdão, de paz e amor. Dá-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Seamos vida, paz, consolação, dá-nos luz, dá-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dá-nos luz, dá-nos luz. Dá-nos luz, a muito preciosa luz de perdão, de paz e amor. Dá-nos luz, a muito preciosa luz de Jesus, o Salvador. Por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus. Na estrada que hemos de seguir, dá-nos luz, dá-nos luz. Nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dá-nos luz, tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Pois o crente todo mundo enche dessa luz de Jesus. Os perdidos sentar da vale são a luz de Jesus. Dá-nos luz, muito preciosa luz de Jesus, de paz e amor. Dá-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eu convido aos irmãos para nós lermos Hebreus capítulo 13. Hoje nós estaremos encerrando o livro de Hebreus. Demorou um pouquinho, mas estamos chegando ao final hoje. Hebreus 13, é o último capítulo. Eu vou convidar os irmãos para nós lermos todo este capítulo 13 de Hebreus. Eu vou começar e depois os irmãos continuam. Diz assim a palavra de Deus: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse com eles, dos maltratados, como se, sendo vós mesmo também no corpo. Honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, pois aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará. Versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. O que poderá me fazer o homem?
sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão conta. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. 18. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier brevemente, vos vereis. Saudai a todos os vossos guias e a todos os santos, os de Itália vos sauda, e a graça seja com todos vós. Amém. Este capítulo muito lindo nos fala do amor fraternal, fala de ajudar alguém, do auxílio às pessoas necessitadas, fala dos nossos guias espirituais. Então é uma mensagem muito linda, muito expressiva. E nós agora vamos orar nesse instante. Quando nós falamos, aqui a Bíblia nos falou nesta hora de ajudar as pessoas necessitadas, e nós precisamos orar agora. Nós vamos pedir, nós já temos orado, mas vamos pedir, vamos orar nesse instante pelo povo lá do Rio Grande do Sul. A luta lá está muito grande, e nós, o que podemos fazer, se podemos ajudar em alguma coisa, vamos ajudar. Se não podemos ajudar em alguma coisa, vamos orar para que Deus envie pessoas. Hoje eu já fiquei assim acompanhando alguma coisa de missões, e as carretas de missões já foram para lá hoje levando donativos. Então vamos orar a Deus por eles ali, pela nossa igreja aqui, por cada família da igreja, por aqueles que estão assim afastados dos caminhos do Senhor. Nós devemos estar orando e agradecendo também a Deus neste momento a nossa oferta missionária. Graças a Deus, porque nós ultrapassamos este alvo, né? Vamos orar pelo ministério da igreja, e nós vamos pedir irmão Charles, que ora ao nosso Deus nesse instante. É verdade, meu Deus. Ó Deus. Conforta, ó Deus, a tua graça. Amém, Pai. Ó Deus. Ó Deus, amém. Ó Deus. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, eu esqueci de fazer um pedido, mas nos grupos de oração daqui a pouco, eu peço que os irmãos estejam orando. Uma menina, aluna lá da escola, eu não sei se ela tem 11 ou 12 anos por aí, e é cunhada do meu neto. Essa menina sempre teve problema de diabetes, sempre teve desde pequenininha, desde novinha ela toma insulina. E ela precisou fazer com urgência uma cirurgia de apendicite. Fez essa cirurgia ontem lá no Rio e foi bem na cirurgia, veio para o quarto normal, não precisou nem ir para a UTI, mas de noite a glicose dela subiu tanto que ela entrou em coma, irmão. E essa menina está em coma. É aluna lá da escola. O nome dela é Analia. Que os irmãos estejam lembrando dessa criança, para que Deus tenha misericórdia. Os pais, tem a esposa do meu neto e ela só tem essas duas filhas, que os irmãos estejam orando por ela para que a vontade de Deus seja feita. Eles são irmãos, olha só, testemunha de Jeová. Então, devemos estar orando para que Deus possa fazer a obra, né? Então, vamos cantar e depois nós vamos para nossas duplas de oração. Hino de número, eu creio que é o 12 que eu coloquei aqui. O 15. Hino de número 15. Exultação. Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós tudo deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe as portas de entradas no céu. Exultai, exultai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. Crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimento do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
vamos nos dividir para nossas duplas de oração.
Vamos continuar cantando, irmãos, o hino de número 9. Em seguida, o pastor vai estar assim com a palavra. Hino de número 9. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, desde sempre has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua face sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Muito perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, o Santo Criador. Querido Deus, bondoso Pai celestial, nesse instante, ó Deus, quando nós vamos agora, ó Deus, participar do estudo da Tua Palavra, nós te suplicamos que prepare os nossos corações para receber o estudo da Tua Palavra, recebermos e pôr em prática nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa o Teu servo que vai nos trazer o estudo, usa ele, ó Deus, como tem sempre usado nas Tuas santas e dadivosas mãos. Abençoa Teu povo aqui reunido nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Lucilda, pode apagar aí, por favor? Irmãos queridos, boa noite, graça e paz a todos. Quinta-feira passada, eu dei uma pequena apostila acerca de homilética. Alguém não recebeu? Não, né? Então, beleza. Quem? Pois bem, quinta-feira passada nós começamos a falar acerca da pregação, que é um assunto muito importante. Na verdade, no culto é o centro, não por causa do pregador, é óbvio, mas por causa das escrituras que será exposta. E eu quero ler com os irmãos Mateus 5,
Os irmãos podem abrir a Bíblia aí em Mateus 5. Faremos a leitura dos versos 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. A palavra de Deus diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Meus irmãos, essa é a primeira parte do Sermão da Montanha, que é o maior sermão de toda a história, lógico, proferido pelo nosso grande mestre, apóstolo e profeta Jesus Cristo. Pois bem, hoje nós iremos encerrar esse estudo acerca da homilética e nós vamos rever de maneira breve aquilo que a gente viu quinta-feira passada e então iremos para a segunda parte a partir de hoje. A gente viu que a homilética, ela é a proclamação daquilo que se interpreta. Nós interpretamos o texto, que é a hermenêutica, e com isso nós proclamamos a nossa interpretação. Lógico, procurando ser o mais exato e mais fiel possível às Escrituras. Isso é muito importante ser dito. E a gente viu que a hermenêutica é o fundamento da homilética, e não o contrário. Ora, é muito conhecido, pessoas que têm ótimas retóricas, oratórias, falam bem, mas o conteúdo não é bom. E por que não é bom? Porque é um conteúdo que destoa das Escrituras. Então não basta falar bem, tem que interpretar bem. Nós vimos também que a história bíblica e a história da igreja é marcada por pregadores. Seja nas Escrituras, seja nos séculos depois de Cristo, nós temos vários pregadores que movimentaram a igreja por meio da pregação fiel e bíblica. E por fim, na introdução, a gente viu que onde não há pregação do Evangelho, não há igreja. Onde há uma igreja de Cristo Jesus, onde há um templo construído, onde há reuniões de pessoas, tudo isso são partes. Mas como que eu sei que aquela igreja é uma igreja de Jesus? Pela pregação do Evangelho. Se nós nos reuníssemos aqui, num templo, e começássemos a falar de qualquer outra coisa que no Evangelho, então não é igreja, é simplesmente uma reunião para outros fins, mas não é um culto, logo, não é uma igreja a qual deveria ser de acordo com as cartas do Novo Testamento. E a gente viu a importância da pregação. Vimos pelo menos 8 razões. Poderíamos elencar mais algumas, mas essas 8 geralmente são razões que desencadeiam outras. E lógico, seus reflexos são inúmeros. Vou falar rapidamente, então, quais são as 8 razões pelas quais nós damos primazia à pregação. A primeira é a saúde espiritual da igreja. Há um reflexo direto entre a saúde do rebanho e a qualidade do sermão dado pelo pastor. Ela é o grande fator da disciplina eclesiástica, seja ela formativa,
seja ela corretiva, seja ela cirúrgica, é a pregação que vai movimentar a igreja, colocar ela em andamento de acordo com as Escrituras. Logo, a disciplina também está inclusa nesta questão. A terceira razão, ela traz edificação, consolação e exortação aos crentes. Aqueles que já se renderam a Jesus são, então, exortados, edificados e consolados pela pregação fiel e pregação exata das Escrituras. Quarta razão, é ela que traz convicção de pecado ao pecador. É muito importante isso, porque nós, muitas vezes, nos embaraçamos em métodos para atrair pecadores. Só que a questão não é o que a gente faz, mas o que a gente prega. Porque a questão não é só trazer uma adesão, uma aproximação de pessoas ao culto e à igreja. Qual é a finalidade? É a conversão. A adesão é fácil. E a manutenção da adesão pode ser fácil, mas é custosa. O que custa a adesão sem conversão? Uma igreja que tem muito entretenimento, muitos métodos que saem fora das Escrituras, mas que não trazem conversão. Então pode ter grande população, mas a igreja que está reunida ser pequena, porque o que é a igreja? São aqueles que são convertidos. E como a pessoa será convertida? Por meio da exposição da verdade, da exposição das Escrituras. Quinto, ela norteia os outros elementos de culto. Como que a gente sabe que aquilo que a gente canta? Como que a gente sabe que a gente pode concordar com a oração do irmão? Como que a gente sabe que a ordenança é administrada? Por meio das Escrituras. E essas Escrituras é anunciada por meio de um sermão fiel. Sexto, ela prepara a igreja para toda boa obra. Paulo disse que nas Escrituras nós encontramos todos os meios, todas as razões, todo o conteúdo para que o crente faça o que é bom. Então, as Escrituras é o elemento propulsor que faz com que a igreja pratique as boas obras, ande em santidade, em temor, em reverência, em comunhão. Sétimo, a pregação é a tarefa principal do ministro ordenado. Meus irmãos, deixa eu dar uma pequena de ênfase que eu dei aqui, que eu precisava dar na última quinta, mas não dei. O Ito falou que estava com pressa de acabar, porque quinta-feira que vem ele vai dar um estudo para a gente. Ele falou assim, rapaz, Juninho quer acabar logo para eu assumir. Mas eu corri um pouquinho, porque eu achei que ia dar tudo numa quinta, né? Erro de cálculo. Mas esse ponto aqui, o 7, é a tarefa principal do ministro ordenado. Por quê? Muitas coisas se esperam de um ministro. Muitas coisas. Aconselhamento, visitação, empatia, carisma. Tudo isso é bom. Mas olha só, nada supre a deficiência de um púlpito saudável. Nada. Se eu for ter com os irmãos na visitação e no aconselhamento e falar muitas coisas, e essas coisas não tiverem conteúdos bíblicos, então não é uma visitação e aconselhamento tipicamente cristão, ou que se espera. Então, assim, qual é o problema de um pastor assumir muitas atividades numa igreja? Ser muito ativista. Qual o grande problema? Querer fazer tudo. Não, então, exatamente, que é o quê? Preparar o sermão. Então, assim, o bom sermão não significa que vai fazer com que o pastor seja desleixado em outras áreas. Mas as outras áreas não pode sufocar o principal ministério. Quando houve necessidades físicas das viúvas na igreja primitiva, os apóstolos falaram o quê? Vamos instituir o diaconato. Por quê? Porque eles precisavam se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Então, assim, é bom ter um pastor carismático. É bom ter um pastor extrovertido. Talvez não seja tão bom, né? Mas são coisas assim, que faz parte. Eu sou uma pessoa mais tímida. Né? Eu sou uma pessoa mais tímida. Quando eu estou no púlpito, não sou tanto não. Mas eu, na minha vida, na minha convivência, eu sou tímido. Mas assim, isso pode ser suprido? Pode ser. Agora, a falta de pregação bíblica não tem outro substituto. Isso é muito importante ser frisado. Isso é muito, tanto é que no meio batista, isso não é suficiente
para o ministério pastoral no sentido de convivência, né? Mas quando a gente vai escolher um pastor, o que a gente faz? Traz para pregar. Um sermão só não é suficiente, porque você vai conhecer a pessoa nisso. Mas é o mínimo, é um start. Olha, uma mensagem bíblica. Olha, uma mensagem com compromisso. É o mínimo para conhecer uma pessoa. Então, meus irmãos, a tarefa principal do pastor ordenado é se esmerar nas Escrituras e trazer alimento sólido para a igreja. E a última razão, que é a mais importante, que é, na verdade, cabeça de todas as outras, é que ela confere às Escrituras o status de autoridade máxima na Assembleia dos Santos. Não existe razão pela qual a gente vai sustentar as outras 7 razões, senão essa. Por que a gente se esmera em preparar um sermão? Por que a gente ouve um sermão? Por que a gente procura estar nos cultos para ouvir um sermão? Porque ela é autoridade. Então, meus irmãos, nós caminhamos aqui no estudo da hermenêutica, correto? E a hermenêutica é para quê? Para ajudar a igreja a ter um mínimo de uma boa interpretação. No próximo estudo, nós vamos falar de dons espirituais. E assim, o pastor deve fazer o máximo para que a igreja caminhe em maturidade. No entanto, essa maturidade não significa uma independência e um isolamento. Porque Deus deu dons às igrejas, e Deus deu alguns para pastores e mestres. Então, o pastor e o mestre quer que as ovelhas tenham um mínimo para poder ter uma leitura sábia e não ser enganada. Mas tem coisa que mesmo com ferramenta, você vai chegar para alguém que tem dom e falar, poxa, me ajuda. Porque faz parte da vocação. Faz parte daquilo pela qual Deus chamou você, a mim e a qualquer um de nós. Então, essa tarefa do pastor de sempre maximizar a autoridade das Escrituras nunca será excesso. Sempre será o basilar. As Escrituras sempre têm a primazia e a autoridade. Pois bem, aí nós vimos então o que é pregação. Pregação é exposição e aplicação. Nem toda exposição de versículo por versículo você vai fazer alguma aplicação. Nem todas. Mas a aplicação tem que ter, porque a aplicação é aquele impacto de choque. Por exemplo, o Ítalo estava pregando aqui domingo, e ele falou sobre Cristo ser a última fala de Deus. Ele falou assim, cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. Essa frase ficou na minha cabeça. Porque ele aplicou. Pai, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu leio, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu empresto à minha mente. Porque a aplicação é como se pegasse assim na camisa da pessoa e falasse, ó, é isso aqui, ó, faça isso. Mas essa aplicação não pode ser a primeira coisa a ser feita. Ela sempre tem que ser um reflexo, um efeito. Nunca deve ser a primeira coisa de um pregador. E a gente viu lá atrás na hermenêutica, que muita gente quer ler a Bíblia já falando assim, o que isso diz para mim? Mas não é assim que se lê a Bíblia, é o que isso quis dizer para os primeiros leitores. Depois, como isso se aplica a mim. Agora, é importante a gente saber que se a gente for pregar, por exemplo, o Antigo Testamento, a aplicação vai exigir um pouco mais do pregador. Vou dar um exemplo. Eu estou pregando em Jonas. Em Jonas capítulo 3, foi capítulo 2, que Jonas orou dentro do ventre do grande peixe, ele falou assim, Senhor, vou cumprir os meus votos, e oferei o quê? Sacrifícios. Aí eu expus, Jonas, dentro da antiga aliança, dentro da sua concepção de arrependimento, fez aquilo que deveria fazer. Aí eu falei assim com a igreja, meus irmãos, mas quando os irmãos estão em pecado, e foram convencidos do pecado, os irmãos não são ordenados a pegar agora um cordeirinho e sacrificar. Então você expôs o que Jonas deveria fazer. Mas agora a aplicação é por meio da cruz, da nova aliança. Então é importante saber fazer essa distinção, sobretudo no Antigo Testamento. No Novo também, mas no Antigo principalmente, porque a gente usa a lente de Cristo. E como tal, a gente precisa não ser afobados para fazermos aplicações inconvenientes com os textos das Escrituras. 2 elementos da pregação é a convicção pessoal e a argumentação. A gente viu que em palestras, em coisas técnicas, pede-se simplesmente a neutralidade do palestrante, né? Mas isso não existe, e muito menos no púlpito. O pastor tem que ser comprometido com aquilo que prega. Os irmãos não querem ver um cientista falando da Bíblia. Os irmãos querem ver alguém que acredita na Bíblia. É diferente.
Só que a convicção não é suficiente, eu preciso argumentar. A gente precisa fundamentar aquilo que a gente disse. Isso é muito importante. E isso é uma característica imprescindível para uma boa pregação. Porque os irmãos podem sair daqui altamente convictos de coisas erradas. E o problema é uma massa convicta de coisa errada. Todo problema histórico, movimentos sociais históricos é isso. Então tem que ter uma argumentação bíblica. Porque é a argumentação que vai destruir os falsos sofismas, as falsas teologias e a falsa vida que pode, porventura, estar na igreja. E a última coisa que a gente viu quinta-feira passada, para a gente encerrar o estudo de homilética, a partir do segundo tópico, foram os tipos de pregação. Nós temos basicamente 3 tipos de pregações. Em qualquer livro, manual de homilética, os irmãos vão ver isso aí. E quais são os tipos de pregações? Temática, textual e expositiva. A temática, o pregador tem um tema e ele escolhe versículos avulsos das Escrituras que sustenta aquele tema. É possível fazer isso? Altamente possível. Mas ele é muito elástico, então ele dá uma margem muito grande para um pregador não preparado errar e fazer aplicações indevidas, porque ele é muito elástico. Então, como eu disse, ele é muito mais fácil para o pregador. Por exemplo, eu vou pregar sábado agora na igreja Iguaba Batista Central. Aí o pastor me deu um tema, a ele toda a glória. A ele é quem? É Jesus, esse pronome se refere a Jesus. Aí eu poderia pegar vários versículos que falam de glória e aplicar a Jesus. É fácil, colocar no Google vários versículos falando de glória. Mas será que toda a glória nos versículos fala da glória a Jesus? Será que não fala também da vanglória, da falsa glória, da glória dos homens? Então tem que ter cuidado, porque senão posso fazer a aplicação errada. É mais fácil para o pregador no sentido de dar menos trabalho, mas é um pouco mais problemático para a igreja se ela não tiver maturidade para peneirar o que está ouvindo. O textual, o pregador fixa-se em um versículo, ou 2 no máximo. João 3,16, por exemplo, dentro ou não do contexto, raramente alguém fala alguma besteira com aquele versículo, porque ele é muito claro, ele é como se fosse axioma da teologia. Então você pode explorar o versículo sem necessariamente ir e voltar no seu contexto, mas isso são pouquíssimas exceções das Escrituras. E o expositivo, que é o mais seguro, mas é o mais trabalhoso para o pregador, porque vai ter que lidar com contexto cultural, contexto histórico, contexto linguístico. E por que ele faz isso? Porque é versículo por versículo. Então ele vai ter que tratar cada aspecto, inclusive de texto, que ele não quer. Por isso que muitas pessoas que defendem o uso do expositivo, e eu me incluo nisso, diz que essa abordagem ela é mais saudável para a dieta da igreja. Pontualmente não tem problema nenhum pregar tematicamente, mas o expositivo ele é mais saudável. Por quê? Porque ele dá de fato o lugar de autoridade das Escrituras. O pastor se submete às Escrituras e ele vai ter que se virar para entender e explicar. Então, o que acontece? O versículo por versículo blinda e protege a igreja. A igreja, por exemplo, já sabe quais textos vão pregar. Em Jonas capítulo 4 ou João capítulo 16. Os irmãos já podem até pesquisar antes do pastor. E o pastor falou besteira. Então, observe que o expositivo, ele, nesse sentido, é mais seguro para a igreja, apesar de ser um pouco mais desafiador para o pregador. Bom, isso foi o que a gente viu quinta-feira passada. Alguém quer comentar algo, antes de nós irmos para o estudo de hoje? Eu vou falar como que eu faço. Eu geralmente já tenho um texto, né? Mas, meu irmão, tem gente que tem o tema, a mensagem não tem o texto. Aí procura um texto. É sério isso. Eu já tenho sermão, só falta o texto. Geralmente tem um texto delimitado. E eu leio muito de maneira devocional o texto. Muito mesmo. Às vezes um capítulo que eu vou pregar aqui na igreja, eu li ele a semana toda, lendo. Eu tenho uma leitura normal da Bíblia, mas antes de encerrar meu devocional, eu vou lá para o capítulo que eu vou pregar e leio de novo. E geralmente pontuo o que eu vou pregar. É esse momento meu pessoal. Isso é altamente místico? Não, porque eu faço as perguntas para o texto. Poxa, Jonas está indo para onde? Para Tarsis.
Tarsis é onde? Eu faço a pergunta para o texto. Por que Tarsis? O que é fugir da palavra do Senhor? Esse peixe, baleia, será que é significado? Não tem grande significância, então eu já relevo um pouquinho. Mas eu faço essa leitura e pergunto muito pro texto, o que o texto quer dizer. Isso é minha experiência. Talvez, além dos comentários, que aí depois da minha leitura devocional eu leio muito de comentário, leio blogs, artigos. Depois disso, talvez, eu ouço algumas palestras e sermões acerca do tema, ou do texto. Principalmente para ajudar na elaboração de contexto. Geralmente, isso vai fazer com que eu acrescente alguma informação, mas não vai me dar o sermão. Porque eu tento separar eu preparando o sermão do que o sermão que eu ouvi. Tá bom? Geralmente eu faço assim. Essa é a dica que eu dou. E com de oração. Uma coisa que eu faço muito é meditar. Eu até já falei isso aqui na igreja. Eu vou pregar em Jonas 4, o próximo sermão aqui na igreja. Sem ser domingo agora, né? Que é dia das mães. E eu fico meditando, eu fico andando, faço alguma coisa que me dá a oportunidade, fico meditando no texto. Mas, além disso tudo, eu pesquiso comentários e ouço alguns sermões, alguma coisa assim. Um dia eu ouvi um pastor falando algo interessante. Se você ouve apenas um sermão no texto, você fez plágio. Se você pega simplesmente o sermão e fala. Se você fizer isso, você tem que ser no mínimo honesto e falar assim, olha, esse sermão não é meu, mas foi tão bom, mas ficou tanto que eu vou transmitir para a igreja. Não tem problema nenhum, deixa que faça isso. Mas se você ouve inúmeros expositores, isso é pesquisa. Até porque, por exemplo, quando eu preguei divórcio, novo casamento, eu ouvi pentecostal, eu ouvi tradicional, eu ouvi presbiteriano, ouvi muitos. Porque é um tema que eu venho estudando há muito tempo. Então, eu ouvi muitas pessoas falando do tema. Eu vi pró, vi contra, vi a favor, vi questão de crítica textual, vi muita coisa para chegar aqui e falar em 40 minutos. Então, eu cheguei aqui, certo do que eu creio, que é aquilo que eu preguei, mas ouvi muitas pessoas. Mas eu não ouvi assim, eu vou ouvir para ter um sermão para pregar. Eu ouvi com pesquisa. Então, geralmente eu faço assim. Isso aí. Sim. Exatamente. Exatamente. Sabe qual é o problema? Copia e cola, né, de sermão. O cara viu um sermão muito bom. Só que, por exemplo, eu como pastor, eu tenho que filtrar pela necessidade da igreja local. Sou eu que conheço a igreja local. O irmão que pregou lá, pregou para outra igreja. E às vezes a pessoa copia tanto, que fala até aplicações que tem nada a ver com a igreja. A igreja não tem problema naquela área, eu vou aplicar simplesmente porque eu ouvi e é uma ilustração que cabe. Olha que ilustração legal, mas cabe na igreja? Então, o pastor é que vai saber isso, quem vive. Geralmente, quando eu peço alguém para pregar aqui da igreja, são pessoas da igreja. Pessoa que sabe a necessidade da igreja. Então, é diferente. É diferente, mas é necessário ter um filtro nesse sentido pastoral. Até quem não é pastor, para saber o que vai aplicar na igreja. Pois bem, agora nós vamos entrar no estudo de hoje. A gente fez o en passant aí do que nós vimos quinta-feira passada. E, meus irmãos, essa ideia aqui de erros e de apelo no final do culto, eu não quero fazer desse estudo um criticismo. A ideia não é um criticismo. A ideia é construir um entendimento. Construir um entendimento. Esses erros aqui, às vezes a gente comete. Mas a questão é uma pessoa que vive praticando os erros. E aí nós vamos ver alguns que são comuns, e provavelmente os irmãos já viram, ou até mesmo já escorregaram um deles, como é comum acontecer. A questão é a gente aperfeiçoar, tá bom? Pois bem, a gente não está no curso de homilética, a gente está no estudo eclesiológico sobre a homilética. Mas certamente a gente aprende alguma coisa, né? E nós temos pregadores aqui na igreja, isso certamente ajuda. É algo que eu penso para mim. Esse material que eu estou dando para os irmãos sou eu que monto. Então, assim, não é algo que eu peguei de alguém e simplesmente estou dando para a igreja. É algo que eu acho que pode colaborar e os irmãos podem questionar sem problema algum. Qual é o primeiro erro, meus irmãos? O primeiro erro é criar um personagem distinto de si mesmo. Esse aqui é o erro que o Charles mais gosta. Quando muda a voz, quando embarga. Já viu, tem pessoas, eu não sei, parece que Naran é um aqui e Naran é outro ali.
A pessoa simplesmente é outra. Eu sou assim, eu falo com energia, eu me entrego muito na mensagem. Tem muito aspecto da convicção. Se eu pregar com dúvida, em algum aspecto da exposição, tem coisas que eu não sei bater o martelo. Eu falo assim, meus irmãos, aqui, deixa eu dar uma parênteses, existem algumas possibilidades, eu já fiz isso aqui. Existem algumas possibilidades, assim, e eu tendo para essa. Mas eu mudo um pouquinho minha convicção, eu mudo um pouquinho meu tom de voz, eu uso o tom de voz para fazer isso. Mas é um recurso oratório para chamar a igreja para uma atenção. Olha, o pastor não é convicto nessa área. E é uma área que tem margem para muita coisa, beleza. Mas outra coisa é a pessoa mudar. A pessoa se desconfigura. O Charles não é mais o Charles pregando, o Juninho não é mais o Juninho pregando, é outra pessoa. Então, esse é um erro muito comum. Muito comum. A pessoa quer assim, pai, eu quero impressionar. Vou mudar aqui, falar mais cadenciado. Beleza, é bom ter uma dicção, uma oratória pausada. Mas seja você. Seja você. Então, o primeiro erro é criar um personagem distinto de si mesmo. A cada ponto que eu falar, meus irmãos, os irmãos podem comentar, tá bom? Seja inclusive para discordar. O outro é imitar outros pregadores, que pode ser um desdobramento do primeiro. Na época que o Caio Fábio estava em alta, lá no seminário, um pastor falou na audiomilética que tinha alguém que ia pregar, pegava o lencinho. Meus irmãos, preste atenção comigo. Assim mesmo. Rapaz, quem está pregando aí? A pessoa pega os chiliques, os trejeitos, entonação de voz, forma de falar, vocabulário. Por óbvio, que se os irmãos ouvem muito Juninho, talvez pegue um jeito, mas não é imitação. Não é imitação. Agora, você simplesmente, você não cria um personagem, mas você possui um outro. É nítido que a pessoa está forçando algo. É nítido. Então, por exemplo, eu conheço o pastor Batista, e aqui não é um ponto negativo não, que ele anda muito com o Hernandes Dias Lopes. Então ele prega até o jeito, a forma da encurvatura dele, fala assim, ó, igualzinho Hernandes faz muito isso. Mas não é por maldade, porque ele anda muito, e às vezes pega mesmo o jeito. Mas ele é ele. Ele é ele. É nítido que ele não quer transferir. Não é forçado, exatamente. Mas imitar outros pregadores não é a melhor coisa. É igual frase de efeitos. Né? O Paul Washer é um pastor batista americano, ele pregou uma mensagem chocante. E ele fala de um pecado, o pessoal começa a falar de palmas. Bater palma. Ele fala, por que você está batendo palma? Eu estou falando de vocês. Aí imagina, Paulo, da onde, poxa, quando eu pregar um negócio de efeito, alguém bater palma, por que você está batendo palma? Eu estou falando de vocês. Todo mundo sabe, é uma mensagem que todo mundo conhece, todo mundo sabe que eu estou ali. Pai, está vendo só, está querendo, ainda mais na época de câmera, né? Fala nisso, meus irmãos, a gente botou uma câmera boa aqui, ó, para o pessoal ver que além do pastor ser gente boa, é bonito. Então, queridos, imitar pregadores é um erro comum. Sim. Sim. A pessoa às vezes cria um caguete, né? E tem caguete que incomoda. Sim. 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 Uma pessoa lá que eu vou falar, o Luiz Soares, é uma denominação. Aí você vê o segundo dele, alguma coisa de Amorim, que ele imita, o cara imita tudo. Existe uma performance construída. Tudo, isso aí. roupa, o que falar, o vocabulário, tudo, uma réplica mal feita. Pega com a mesma voz. Exatamente. Vira pro lado. E quando fala assim,
Olha para a pessoa que não conhece, vai lá dar um abraço. Olha para a pessoa que você não conhece aqui hoje, vai lá e dá um abraço. Não, tem coisa que é constrangedor. Mas, meu irmão, se sair da pessoa, né? É, isso aí. Então, assim, são tiques de mensagem. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Pois é. Então, imitar outros pregadores. Seja você. Citar inúmeros versículos desconexos. Tem gente que é metralhadora de versículos. Se não é para impressionar, ele está usando muito mal. Porque assim, se é errado usar um versículo isolado e aplicar, também é errado você simplesmente chegar e falar, lá diz assim, mas você não explicou o texto, você simplesmente solta, espera que a igreja entenda e pronto, final, acabou, você que se vira esses versículos. Não é errado, eu falo isso, meus irmãos. Abra comigo lá em Deuteronômio 13, vamos ver o primeiro versículo. Os irmãos entendem que Moisés fez isso. Olha só como tem conexão com a passagem. Agora, não faz sentido. Você citar as escrituras é sempre válido, mas existe uma forma errada de fazer isso, e essa forma é você citar vários de maneira desconectada. O irmão Charles um dia falou sobre o versículo de Isaías, que fala para o irmão, toque, chame ele. Aí você começa a citar, meu irmão, você tem que ajudar o seu irmão, como Isaías diz. E aí você pega esse versículo, você pega vários outros, e às vezes são versículos, inclusive, contraditórios. Mas fora do contexto, você consegue alimentar e dizer coisas que o texto não está dizendo. Tá bom? Olha só. A argumentação, que a gente viu quinta-feira passada, e a gente viu agora nessa retrospectiva, antes do entendimento, a argumentação pode ter citação, mas citação só não é argumentação. A argumentação é você explicar, é você expor. Jesus morreu pelos nossos pecados, e eu cito vários versículos. Isso é uma coisa muito óbvia para o mundo da liturgia, do culto. É uma coisa até autoexplicativa. Mas eu vou falar de versículo que não é tão óbvio assim, começa a citar vários versículos, como se fosse argumentação. Não é. A argumentação é você expor e explicar o versículo, o texto. A citação é uma parte da argumentação, mas não é toda a argumentação. Fala, Samuel. Exatamente. Correto. Tem coisa que é o diabo falando. Pois é. Então, meus irmãos, isso é mais um vício homilético, citar vários versículos de maneira desconecta. Ler o texto sagrado e não voltar mais para o texto. Já viu gente que abre a Bíblia e esquece da Bíblia? Acabou. Ele simplesmente começa a falar várias coisas, mas não volta mais para o texto. Eu já falei isso com a igreja. Um dia eu fui visitar uma igreja para conhecer, saí muito decepcionado, porque o pastor que foi pregar falou: Jesus Cristo veio para salvar o que havia se perdido. Fechou a Bíblia e começou a falar, acho que mais de 40 minutos, coisas que nada a ver com o texto. Deus veio salvar o seu carro, Deus veio salvar o seu emprego, a sua finança, assim mesmo. Se o que tiver perdido, Deus veio salvar. Então não é a pessoa que Deus veio salvar, Deus veio salvar a condição da pessoa. Saiu do texto, nunca mais voltou.
Gente, isso é terrível. Por isso que é importante nós voltarmos lá atrás. Se o sermão é expositivo, um pregador pode fazer isso? Não tem como, ele vai ter que brigar com o texto. A igreja e o pregador estão obrigados a lidar com versículo por versículo. Ele pode até fazer uma interpretação um pouco errada, isso pode acontecer. Eu posso um dia me retratar aqui na interpretação que eu fiz. Agora, não vai viajar na maionese, não vai, tem um espaço também para a interpretação errada, né? Não vai viajar na maionese. Uhum. Ele foi o pastor que me batizou, inclusive. E ele foi para Caicó, como missionário, foi lá visitar um campo que ele ia para lá, junto tinha mandado ele ir. E ele então designou 2 pessoas para pregarem. Já estou na glória. Mas uma delas, por falta desse conhecimento aqui, que é fundamental para a vida de todo mundo, na época foi ler, pregou, eu me lembro até hoje, pregou sobre eu sou o alfa e o ômega, né? E ele disse, ele comparou o ômega como o ômega. É um relógio que os mais novos não conhecem. Eu já estava esperando a historinha. Rapaz. Sim. Rapaz. Vai pregar? Vai. Não custa nada. Pastor, vou pregar sobre esse texto aqui. Me dá uma direção. O que é que eu faço? Sim. Pastor, vem no seminário. Está preparado. Então, se eu vou e eu não fiz o seminário, não me custa nada. Pastor, eu tenho que fazer uma palestra na igreja para União Feminina. Agora eu vou no ano. Pastor, eu queria falar sobre esse texto aqui. Me dá uma dica. Eu tenho certeza que o pastor não vai se furtar em Sim. apresentar e dar dica, porque isso evita exatamente esses atropeios. E eu já ouvi muito. Já ouvi, já vi. Mas aí depois eu também vergonha na cara. Olha, um dos grandes problemas do temático é você associar termos idênticos a conceitos. Como eu falei, o termo glória. Então tá lá, tá escrito glória. Mas o conceito de glória naquele versículo é o mesmo do outro versículo. Então tem o termo lá alfa. Tem o termo ômega, que pode ser usado para outra coisa também. O conceito é o mesmo. Então, mesmas palavras podem ser coisas totalmente distintas. Falar mais de si do que de personagens bíblicos. Então, a pessoa acaba usando a si mesmo como referência. E a referência do sermão tem que ser as escrituras. Uma pessoa falou comigo assim, poxa, mas a gente ouviu um sermão ultimamente que foi muito bom, que o missionário simplesmente falou de um texto bíblico, parou e começou a falar das suas ações. Assim, meus irmãos, há lugar para isso. Quando a gente chama um missionário, a gente quer ouvir a história, como está o desenvolvimento, há lugar para isso. Agora, a exposição bíblica ordinária nas escrituras não pode ser isso. O pastor em todo o sermão vai falar de pontos positivos dele. Gente, é estranho. É estranho.
Ou sempre reforça o seu testemunho. Quando era isso, agora eu sou assim. Sempre. Sempre. Tem lugar? Tem lugar. Mas o pregador, para falar de si, ele tem que ter muito cuidado. Às vezes é bom porque traz uma identificação com a igreja. João, quando escreveu Apocalipse, falou assim: irmão vosso da tribulação. Se identificou com a igreja. Mas, poxa, a carta de João não foi sobre João. Então, isso é importante. Falar mais de si do que da Bíblia não convém a nenhum pregador. E o pior é quando a pessoa fala de si com tom meio arrogante, cara. Isso que é o pior. Esse é o problema. Eu lembro que lá no seminário, quando a gente estudava, sempre a gente falava que era uma capela, né? Que era um momento de uma pregação breve. Cara, teve um aluno lá que pregou. Realmente. Aí ele falou assim, gente, que o seminário estava construindo, né? E funcionando ao mesmo tempo em construção também. Aí foi pregar. Tá vendo ali, ó? Ali fui eu que construí. Aqui também fui eu que fiz. Aqui também, ó, tá vendo? Lá, aquele barranco foi eu que bati. Aquela porta lá foi eu que botei o piso. Assim mesmo. Ele levou um slide de fotos, foi passando. Aquilo ali, tá vendo ali? Aquela quadra ali? Eu que fiz. Assim mesmo. Falando sobre cooperação. Mas olha só, gente, como você vai pregar cooperação? Tá aqui esse teto, ó. Uma coisa é, meus irmãos, nós suamos junto, né? A gente cooperou. Isso aí. É outra coisa. Exatamente. Olha só, é muito salutar o irmão chegar assim, pastor, posso falar um testemunho? Meu irmão, conta para mim primeiro. Conta para mim primeiro. É muito salutar isso. Não, tem que fazer. Não distinguir o público ouvinte. Uma coisa é falar para a igreja batista do Baixo Grande. Outra coisa é eu falar para a batista universitária dentro de uma universidade. É outra coisa. Eu tenho que procurar ser um pouquinho mais técnico. Ou não. Tem que usar mais colóquio ou não. Gente, a gente tem que entender assim. Eu estou falando para criança, para a terceira idade. Distinguir o mínimo para poder ter comunicação. Verborragia teológica é o seguinte. Isso aqui é um problema para quem está em seminário ou acabou de formar e quer mostrar serviço. É orgulho puro. Uma coisa é nós estudarmos aqui com seriedade os termos, porque não tem para onde escapar. Outra coisa é a pessoa chegar e começar a falar um monte de coisa, termos difíceis, não esclarece o que é, e o trunfo dele é deixar a igreja na obscuridade, porque, rapaz, ele sabe tudo, eu não sei nada. Isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. É feio. É feio. Não é cristão fazer isso. Olha só, a minha esposa me ajudou muito. Exatamente. A minha esposa me ajudou muito, porque... Mas era com naturalidade. Eu falava termos mais complicados. Mas não era por questão de orgulho, não. Saía, simplesmente saía. Às vezes até sai, eu tento usar um sinônimo para ajudar. Mas isso é por causa da vida, de ler. Então, às vezes, até travo para falar, para tentar simplificar, e ela me ajudava muito nisso. Pô, esse termo aí não está legal. Muda. E hoje eu consigo, graças a Deus... melhorar um pouquinho. Se melhorar. Porque eu preciso entender o pouco que estou falando. Agora, é nítido quando a pessoa quer aparecer com termos. É nítido. A pessoa não precisa nem fazer muito esforço, não. Porque já está tão nela. E isso aí é feio, é esquisito. Tem lugar para falar? Até tem. Mas é de igual para igual. A pessoa está indo dar uma palestra para pastores doutores, num doutorado. Aí beleza. Você vai falar união hipostática, não vai precisar explicar o que é união hipostática. Já é ponto pacífico, todo mundo sabe. Trindade ontológica.
Até a Catarina sabe. Sim, sim. Tem certos conceitos que eles são mais bem explicados se você falar o nome próprio dele. Sim. E aí você explica para a pessoa do que se trata. Você explica para o público do que se trata. Então, é uma oportunidade de você fazer a gama de conhecimento das pessoas se elevar. Exatamente. Mas isso não precisa ser uma metralhadora. Tem que saber fazer, né? É cadenciado. Certos conceitos, se você quiser usar uma maneira muito coloquial, você vai complicar mais. Sim, exatamente. Quando você está chamando ele pelo nome certo, olha, irmão, você tem que dizer assim, assim, assado. Vira uma espécie de palavra-chave. Sim. Então, quando você fala aquilo, já encerra uma série de conhecimentos na cabeça da pessoa. Agora, sair disparando uma metralhadora, assim, batendo no funcionário na cabeça do funcionário, Exatamente. Então, gente, a verborragia teológica é outro erro. Um outro erro, falta de preparo prévio. Basta depender do Espírito Santo. Gente, as mensagens que dependem do Espírito Santo são horríveis. É espiritual. Justamente porque não dependeu do Espírito Santo. Porque se depender do Espírito Santo, ia valorizar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos deu. Que é as Escrituras. Fala. A unção do riso. Gente, horrível. O riso é. Viagem. Era pastora, né? Terrível. Gente, o preparo prévio e é particular. Mas quem ouve a mensagem sabe se a pessoa se preparou. É fácil preparar? Você pregou domingo passado. Custa, preparar a mensagem custa. Uma coisa é você ter conhecimento acumulado na cabeça. Outra coisa é, eu vou fazer um sermão. Custa, é custoso. Só que o pessoal não liga não, o pessoal sabe que tudo depende do Espírito Santo, a coisa vai acontecer na hora. Não é assim que funciona. Pregação não é assim que funciona. Querer falar de tudo numa única mensagem. Eu tenho um amigo muito querido, que ele foi dar uma capela de 15 minutos. Abriu Josué. Antes de Josué, aquele panorama que eu dei para os irmãos aqui, em meses, ele quis falar tudo. Deus criou Adão e o homem pecou. Deus salvou Noé. Pode chegar lá em Josué, e acabou o tempo. Ele não conseguiu falar nada de Josué. Pra que isso, gente? Tinha amigo nosso também, do São do Oeste, a gente tinha 10 minutos, né, para pregar. Ele foi ler o texto, quando deu 9 minutos e pouco, terminou de ler o texto. Aí o professor vai dizer que acabou. Não adianta, falar tudo numa única mensagem, guarda um pouquinho, divide em 2, em 3 mensagens, é melhor. Por fim, pregação moralista. Aqui tem mais a ver com conteúdo. A pessoa pode ser ótima, não cometer nenhum dos outros erros, mas o conteúdo é só moralidade. Fala só de moral, só do que o homem pode fazer e do que não deve, mas não fala de Jesus. Não fala de salvação, fala de autorredenção. Então, a mensagem moralista, ela destrói a igreja. Meus irmãos, rapidinho, 5 minutinhos. E quanto ao apelo do término do culto? Olha só, desse lado aqui agora, eu peço muita paciência com os irmãos, porque os irmãos percebem que eu não faço. Eu tenho razões. Eu não acho que nada do culto tem que ser aleatório. Por exemplo, eu como pastor, e como a pessoa que vai mais pregar na igreja, eu tenho que ter um ritmo. E eu tenho que justificar porque eu não faço isso. Eu nunca justifiquei para os irmãos porque eu não faço apelo, né? Então eu vou justificar hoje. Mas isso aqui não é algo de pecado ou não, errado ou não. Isso aqui tem que ter razões. Eu vou explicar o porquê eu não faço um apelo no término do culto. Toda pregação, pelo menos eu tento fazer, eu faço apelo. Só que embutida na mensagem. Eu não faço algo distinto e separado. Eu vou explicar o porquê. Os irmãos
pode acompanhar aí no slide, ou então no texto, é o mesmo. Eu vou ler aqui. O apelo foi um incremento litúrgico que surgiu no século XIX. Olha só, quando surgiu o apelo? Em 1801 em diante. 2 metodistas, um poucos antes da virada do século, começou a fazer apelo para ir para frente e receber oração. Mas essa questão de aceitar Jesus começou com Charles Finney, que foi um avivalista que mudou a liturgia das igrejas e incrementou isso. Existia o banco dos penitentes ou dos ansiosos. Aquelas pessoas que estavam meio convictas ou agoniadas ficavam aqui na frente, depois o pastor ia lá, conversava e orava por eles. Era o banco dos ansiosos. O Charles Finney tirou isso. Disse, não, quem quer aceitar Jesus agora, vem aqui na frente e vamos orar. E aí começou a gerar uma prática de apelo. E isso é relativamente novo na igreja. Os irmãos vão ver que aí, a partir do século XIX, começou a existir. Então foram 1800 anos sem apelo para vir à frente a aceitar Jesus. Então, isso depende muito do estilo do pregador e do ambiente litúrgico denominacional. Como o batista se porta com isso? Cada pastor faz seu estilo. Essa é a realidade. Isso depende mais do estilo do pregador do que do ambiente litúrgico denominacional, de que prescrições bíblicas. Não tem nada contra e não tem nada a favor. A Bíblia não fala nada disso. No entanto, acredito que o seu uso é mais maléfico que benéfico. Se não, vejamos. É mais maléfico, não é pecado. Eu não estou falando que é errado um pastor fazer isso. Apesar que o modo pode ser. E aí que está, existe muito modo errado de fazer apelo. Vamos lá, vamos ver rapidinho, meus irmãos, as razões pelas quais eu não faço apelo. Talvez os irmãos vão me entender agora, né? Porque talvez alguém fique assim, poxa, pastor não faz apelo, por quê? Então os irmãos vão entender. Como eu disse, os irmãos não são obrigados a aceitar. Eu sei que na nossa seara tem muito, mas é uma postura minha, é algo que eu tenho no meu coração e não sinto muita paz de fazer, não. Vamos lá. Na Bíblia, o horário já está avançado, não vou pedir para ler, mas os irmãos podem ler em casa. Na Bíblia, o apelo sempre sai dos ouvintes e nunca do pregador. Eu coloquei Atos 2,37, que fala de Pedro pregando. E a multidão fala assim, o que devemos fazer? Filipe, quando foi pregar para o eunuco falou assim, o que me pede ser batizado? Filipe falou assim, você quer ser batizado, aceitar Jesus? Eu entendi, eu quero fazer parte. O carcereiro ouviu Silas e Paulo cantando e pregando e falou assim, o que eu posso fazer para ser batizado? Não tem nenhum pregador nas escrituras falando assim, vocês querem aceitar Jesus? Não tem. Apesar que toda pregação fiel do Evangelho vai confrontar e ser apelativo. Eu faço isso direto no meio da mensagem. Os irmãos, talvez agora eu estou falando, vão perceber mais. Se os irmãos estão em pecado, estão com algum erro, conserte a sua vida. Há oportunidade. Ou quando acaba o culto, se você quer caminhar, se essa mensagem for com você, me procure. Então, beleza, esse é um ponto pacífico. Nas escrituras, geralmente o apelo sai de quem precisa. Às vezes o apelo sai assim, que quem precisa é Jesus e não pecador. Vários apelos saem assim, gente, Jesus está ali ansioso te esperando, Jesus não está ansioso por nada, meus irmãos. Jesus é absoluto, ele tem glória, ele tem poder, ele tem alegria, ele não está ansioso por você não. É você que deve estar ansioso por Jesus. Então Jesus está ansioso por você, meigozinho. Jesus não está ansioso por você não. Exatamente. Agora, isso aqui é muito perigoso. É sim, a tortura psicológica, emocional, muita coisa. Esse ponto 12 aqui é muito perigoso. É uma das grandes razões que eu não faço. Trazer confusão. O ato litúrgico com a própria aplicação da salvação. Olha só, a pessoa não prestou atenção em nada na mensagem. Alguém quer aceitar Jesus? Eu vou lá para garantir. Na dúvida. O problema é essa pessoa se confundir, porque ele acha de fato que aquele ato é aceitar Jesus. E um outro problema é que às vezes a gente conhece um visitante que está dando fruto de arrependimento, que já foi convertido, só não manifestou. Pastor, eu queria ser crente, né? Meu irmão, eu estou vendo fruto de arrependimento de você, mas eu nunca fui lá na frente. Nunca levantei a mão. E isso é feito com base em crer de coração e conversar com a boca. Ninguém aqui na frente. Isso aí. O termo aceitar e crer é algo que está na Bíblia, meus irmãos. A gente está falando aqui de uma metodologia distinta. Porque a resposta humana precisa ter. A pessoa vai aceitar.
Mas a questão é trazer essa confusão. Já viu pessoas que não são crentes? E falam, não, eu sou crente, por quê? Um dia eu fui lá na frente, você tem Jesus. Aí você fala assim, não, mas você não é crente. Mas eu fui lá na frente, e aí? Mas você não é crente, sujeito. A gente está vendo os frutos. Você não é crente. Mas eu fui lá na frente. Complicado, né? É apelação. Meus irmãos, tem só mais um pouquinho de paciência. Calma aí, rapidinho. Aquele livro que eu indiquei, Pregação Pregadores de Martin Lloyd Jones, ele bate muito firme nisso. Inclusive, ele teve uma rixa com o Billy Graham por causa disso. Mas olha só. Ele falou o seguinte, que ele pregou, salvo engano, na capela de Westminster. E uma rapaz encontrou ele, acho que exercitando na praça, correndo, e falou assim, pastor, se você fizesse o sermão, teria aceitado Jesus. Se tivesse feito apelo, teria aceitado Jesus. Aí ele falou assim, se você é de outro, você não aceitaria. Aceita agora. Não, mas tinha que ser, então você não aceitou. O problema é existe muita fantasia, a pessoa vir na igreja e vir para frente para aceitar Jesus. E traz muita confusão. Pois bem, vamos continuar. Terceiro, o número do que aceita Jesus não é o mesmo do que batizam. O ato público de ingresso à igreja é o batismo, e não levantar a mão. O batismo é o apelo, o batismo é a declaração pública de fé. E aí, essa questão do apelo também tem a questão do ego do pregador, né? Porque eu chego, rapaz, eu fui lá e salvei tantas almas, preguei tantas almas. Esse é um grande problema. Contabilizar salvos no culto é um grande problema. E acontece por causa do método de apelo. Você tinha crido. E foi com a multidão, o que o carcereiro e que o Etipo fez. Sim. Já vi pregadores pregando, pregar meia hora, fazer 25 minutos de apelo. Exatamente. A colocar a música no fundo. Sim. Você que está com problema. Agora, olha só. Tudo. Tem que ter um movimento na frente. Agora, olha só. Pode acontecer de um domingo eu trazer uma mensagem altamente evangelística. Até essa questão de culto evangelístico é uma coisa muito assim, que limita muito a igreja. Porque o culto não é evangelístico. O culto de oração a Deus. O evangelismo faz parte do sermão. Isso aconteceu no século XX. Tem muita coisa para explicar, mas o tempo já avançou. Mas olha só. Pode acontecer de um culto, tem uma mensagem altamente evangelística e falar assim, meus irmãos, se você realmente quer crer em Jesus, eu quero orar por você. Não tem problema. A questão é ser um elemento de culto fixo.
Todo culto vai ter ali um apelo. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar, hoje foi o dia que eu mais tomei tempo de vocês. Perdão, calma aí. Fui tudo começar o estudo quinta-feira passada. Apelo destoante do conteúdo pregado. Isso que é o pior. Porque eu introduzi agora falando que se eu pregar um dia um culto muito evangelístico sem sentir de fazer apelo, não tem problema. Kleber, se alguém ouvisse a mensagem daquele missionário e fosse lá na frente, teria aceitado Jesus? Não teria. Aí a gente foi ouvir uma pessoa que não pregou de Jesus, falou só de maldição. E no final o pastor titular da igreja falou assim, quem quer aceitar Jesus? Porque é um elemento de culto, o apelo destoante da mensagem, não tinha nada de Jesus. Vai um monte de gente lá na frente, porque quem é que não quer ficar livre de maldição, gente? A pessoa não quer aceitar, a pessoa não está ali com o coração partido, falando, poxa, eu estou pecador, eu preciso de salvação. Quem quer aceitar Jesus? Eu falei, gente, como que o pastor fez um apelo desse, numa mensagem horrível dessa? Era para fazer um apelo para o cara sair da igreja, mas fez apelo. Eu falei, gente, não faz sentido. O apelo tem que fazer sentido de acordo com o reflexo do sermão. E acontece que as igrejas que fazem, geralmente não tem culto evangelístico, não tem mensagem evangelística, não tem nada de salvação. Aí fala, quer aceitar Jesus? Aí vai uma pessoa do nada, só para garantir, nem sabe o que está fazendo, totalmente desconexo da cruz. Fala, Samir. Você está aceitando um fiador, um avalista, né? Um seguro. Minha vida financeira é ótima, né? O cara parece que é rico. Então, assim, é isso que eu quero. Ela não teve condição de pecado, ela não sentiu que ela é uma. Exatamente. Ela precisa de Jesus desesperadamente, nada disso. Ela quer o que? Ela quer a mensagem ali, não tem nada a ver com a vida de Jesus. Exatamente. Aí é com o anjo da igreja, né? Faz tudo. Complicado. Então, meus irmãos, olha só. Essas são as razões fundamentais, tá bom? Por favor, não pensa que eu estou aqui falando assim, poxa, minha vida toda. Não é isso. Essas são as minhas razões. Quem dá o apelo vai dar as razões deles. Só que eu acho essas razões mais razoáveis, tá bom? Pelo risco, eu prefiro não fazer. Não pode ser dogma. Dogma é trindade. Isso não pode ser dogma. Agora, se eu convidar um pastor, o pastor fazer apelo, eu não vou ter problema. Agora, se eu começar de apelação 10 minutos, aí eu vou ter problema. Agora, para fazer um convite, eu encerro com um exemplo. Aquele livro que eu recomendei também, Confissões de Pregador, do Nicodemos, ele foi pregar numa igreja que faz apelo. E ele pregou, e ele não sabe fazer apelo, igual eu não sei fazer. Aí o pastor disse, não, faz apelo. Ele, mas gente, alguém quer citar Jesus? Aí, tá bom, amém. Aí o pastor, não, calma aí. Aí ficou, gente, esse é o momento. Aí falou assim, gente, ele fez outro culto. Foi outro momento de apelo. Tinha que ter alguém lá para citar Jesus. Aí o pastor, que a vez pregar, só foi aquela coisa assim, tentando mover, né? Aí ele pegou e falou, não, tem que fazer um mover aqui agora. Quer falar, irmão Kleber? Faz todo sentido isso. Agora, 99% dos que aceitaram Cristo indo à frente. Então, mais evidente que foi a nossa caminhada no dia a dia, né? Foi uma tomada de posição. Sim. Eu concordo plenamente com os dois argumentos aí. Mas, assim, por outro lado, todos nós construímos uma liturgia que cabia o apelo, Sim. mas explicando como foi escrito. E nós que estamos caminhando contigo já nesses anos. É tão nutritivo, é tão importante para quem vem ouvir a palavra de Deus da forma como você coloca, que não tem como a gente sair daqui
Glória a Deus. Sim. Sim, sim. Amém. Sim. A verdade sempre exige algo, né? Ó, o culto bom é esse. Passou 20 minutos, o pessoal tá de boa. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Vamos orar. Espero que tenha sido bênção. A gente caminhou e Deus nos deu um texto, né? Foi um longo estudo. E agora eu vou descansar um pouquinho. Aí umas 2, 3 quintas, né, Ito? 5. E o Ito vai trazer um estudo pra gente a partir da quinta-feira que vem. E depois dele eu vou trazer um estudo sobre dons espirituais. Já esteja orando sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso bom Deus. Senhor, obrigado por esse momento que nós nos dedicamos, Deus, a entender mais o culto que deve ser prestado ao Senhor. Nós não queremos, Deus, falar de fábulas, mitos, não queremos falar, Deus, de lendas, não queremos nos perder, Deus, em tantas vozes nesse mundo, mas queremos nos concentrar na sua palavra. Ela é alimento, ela transforma, ela liberta. Obrigado, Jesus, pelas Escrituras. Muito obrigado. Nos dê, Deus, uma noite de paz, saúde, tranquilidade, aquieta nossos corações. Sabemos, Deus, que Deus, temos a Ti um Deus soberano e que cuida de nós. Despeça-nos, Deus, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Culto encerrado, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Corações silenciosos. Encerramos o culto.